Fala pessoal, beleza? Mais um Pod Constrói aí. E aí, Érico, como você tá? Tudo certo, graças a Deus. E você, meu? Também. Trazendo mais uma pessoa do interior. Daqui É, a pouco nós vamos ter que ir pro interior. Tá vindo todo mundo do interior, cara? falei. O Gabriel precisa mudar o estúdio pra lá já, pra Campinas. Ô, o mercado é grande lá também, hein? O negócio tá vindo pessoal, né? Só vem do interior. O que tá Não. acontecendo aí, hein? São os contatos, né? Pessoa boa também. Vem Até tudo de quando, lá do até interior. quando eu trago contato, o cara vem do interior. Hoje estamos com uma pessoa que foi coincidência de mercado, né? Começou a conhecer você também de mercado. Sim, Aí, num bate-papo também, surgiu o convite e topou pra estar aqui topou. hoje com a gente. É isso aí, agradecer ele. Hoje o nosso convidado é o Guilherme Milanês, diretor da Escudo Pro. Diretor técnico, certo? Isso mesmo. Boa tarde, Robertinho, boa tarde, Érico. Tudo bem, meu? É um prazer muito grande estar aqui, né, falando com vocês. A gente que já se conhecia, né, e o Érico, meu conterrâneo aí do interior, né, o sotaque entrega. E muito bacana estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos também que estão aí assistindo esse podcast. Aqui podcast é boa tarde ou boa noite ou bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui pode ser Depende qualquer do horário, né? Aí vai do gosto do freguês, né, meu? É isso aí. Mas hoje a gente tá com o Guilherme, que não é engenheiro civil, Não. tá um pouco ligado com o nosso dia a dia, do Tá. químico para construção, né? Mas hoje o engenheiro químico aqui com a gente na mesa, né, Guilherme? É isso mesmo. Vai tirar umas dúvidas, Umas dúvidas. falar dos problemas do mercado aí. Eu não sei, não é todo mundo do mercado que assiste a gente, né? Mas tem uns dilemas, tem alguns... Falar de assuntos polêmicos que tá boatos. acontecendo aí. Pra E quem aí? não assiste, né? Assiste dessa vez que vai vir as polêmicas aí, Vai né? dar uns corte bom. Vai. Guilherme, valeu mesmo por ter vindo aí. E cara, começa a contar pra gente aí quem é o Guilherme, da onde veio. Bom, eu sou engenheiro químico. A rota para chegar na engenharia química, né? Exato. Bom, engenharia química sempre foi a minha paixão, né? Eu sou engenheiro químico formado pela USP de Lorena e a engenharia civil ela veio na prática depois ali, né? Visitando obra e acompanhando no dia a dia. Mas eu me formei em engenharia e isso foi em 2015, né? Logo então eu comecei a trabalhar na BASF, que é um fabricante de matérias-primas que fornece para basicamente todos os segmentos de mercado, né? A BASF é gigantesca, acho que é a maior empresa química do mundo hoje em dia. E ela, basicamente, o que a gente está usando, o que tem aqui ao nosso redor, deve ter alguma coisa BASF. Se aventurou um pouquinho no mercado final, mas voltou agora um pouco, voltou de novo para a matéria-prima, né? Do que a gente tem visto. Exatamente. Assim, na BASF, eu trabalhava na parte de aplicação técnica das matérias-primas que a BASF fabricava. No caso, fabricava resinas acrílicas, aditivos em geral, para o mercado da construção. Então, eu atendia o setor de impermeabilizantes, atendia o setor de fabricantes de drywall, por exemplo, tintas. Enfim, tinha uma série de segmentos que a BASF fornecia alguma matéria-prima para esse mercado. Então, eu trabalhava em conjunto, seja com o laboratório de desenvolvimento, mas também com o pessoal que está ali na frente, falando com o cliente, vendo o que o cliente precisa, quais são as dores que o mercado tinha, né, e qual que era o direcionamento que a gente deveria dar para os novos produtos. Mas isso interface BASF e indústria ainda. Exatamente. Era um laboratório dentro da indústria que ele era focado, né, em fazer essa ligação entre o produto que você produz com o cliente, com o que ele utiliza. E quando a gente fala desse tipo de cliente, que é uma indústria química, né, envolve muita fórmula, envolve muito segredo industrial. Então, é um desenvolvimento complicado. Você sabe até a página 2 ali, você tem que auxiliar o cliente a fazer um produto melhor, a fornecer uma solução que tem um custo-benefício melhor, né? Então, a BASF ela foi uma grande bagagem para mim logo no início da carreira, né? Tanto porque eu tive contato com diversas indústrias, então a gente fornecia ali para os maiores fabricantes nacionais de impermeabilizante e de tintas também, né? Quanto pela oportunidade que eu tive ali dentro, que logo no começo, o meu chefe direto ele acabou sendo promovido, né? E aí eu tive a oportunidade de ficar à frente da área de construção mesmo, sendo o principal contato ali.
e logo no começo, né? Então eu tava muito cru, mas eu tive que desenvolver muito rápido nesse sentido. Então abracei a oportunidade. Meu gerente na época também viu que eu conseguia dar conta disso e acabou, né, deixando a rédea solta ali realmente para poder, né, evoluir, né, tanto em conhecimento técnico, mas também via que dava o resultado no mercado, né? A gente conseguiu nessa época lançar muito produto novo, né, entrar e crescer cada vez mais no segmento da impermeabilização. Tá? Então foi uma escola muito boa para mim, a Bast. Eu tenho muita gratidão lá pelo pessoal que até hoje está lá, né? Muita gente está lá até hoje e realmente são profissionais excelentes aí no segmento. Meu, curiosidade, né? Você como, na época, fornecedor de matéria-prima para as grandes indústrias, você elaborava também, vocês criavam outras matérias-primas para lançar para o mercado, para eles olharem com outros olhos e pensar em novos produtos? Isso daí era função de vocês também? Sim, a Bast tem um setor de marketing muito bom, né? Que acabava por identificar dentro do mercado quais seriam as novas tendências. Claro que nem todas acabavam se concretizando, né? Mas muitas vieram, por exemplo, uma que está crescendo bastante é o de piso drenante. Dentro da construção, a Bast foi uma das pioneiras lá atrás a trazer esse tipo de solução, né? Trazer essa ideia, muita interface com a Europa, hoje em dia ainda mais com China, né? Como é um fabricante global, né? Que deve ter mais de 200 fábricas pelo mundo, aí é realmente muito grande a Bast. Né? Então, ela tem todo esse know-how e consegue importar soluções de outros lugares. Dentro do nosso mercado aqui, a gente buscava muito matérias-primas específicas, que acho que para quem não está na construção, acaba até nem imagina o que tem, né? Mas tem antiespumantes, dispersantes, resinas, enfim. Dentro de uma formulação é bem complexo, né? Então, por isso que eu falo que nenhuma formulação é igual à outra, porque você tem muita variação em termos de matéria-prima, em termos de performance também que elas vão entregar. E a Bast fornecia muito isso no mercado. É um dos principais fabricantes aí. Legal. Desse tipo de matéria-prima. Depois da BASF? Então, aí saindo da Bast, né, eu acabei recebendo um convite da Ecobit para estar fazendo parte, na verdade, tomando a frente do desenvolvimento do produto aqui no Brasil. A Ecobit ela não tinha fábrica ainda no Brasil. Então, quando eu fui contratado, foi para iniciar a fábrica e desenvolver o produto. A Ecobit, para quem não sabe, é uma fábrica italiana, né? Uma marca a Ecobit italiana. é uma marca italiana, né? Inclusive o diretor já veio aqui, né? O Mendonça. Já. Trabalhou junto um bom tempo. A Ecobit é um fabricante que já tem uma grande história lá na Itália. No Brasil já trazia alguns produtos, uma maneira de distribuição, importação e distribuição. E estava já querendo construir a fábrica aqui no Brasil. Então eu vim para isso. Né? No início, isso foi em 2016. Eu comecei a desenvolver o produto aqui, então partindo do zero mesmo, né, falando com diversos fabricantes, fazendo 500 fórmulas aí com basicamente todas as matérias-primas disponíveis que a gente encontrava, até chegar numa fórmula que realmente tinha uma performance tão boa quanto a da Itália, inclusive superior em alguns quesitos, enfim, porque o mercado brasileiro pedia, né, características diferentes. Nosso mercado, nosso clima é diferente, nosso tipo de construção é diferente. Então, sempre existe alguma diferença, não só na Ecobit, mas em toda a fábrica, quando tem um produto feito lá na Europa. Para o Brasil, ele tem que atender outras exigências. Tropicalizar, né? Tropicalizar. As normas são diferentes. E o tipo de construção, basicamente. Legal. Tá? Então, na Ecobit, quando eu vim para isso. Né? No primeiro momento, eu fiquei bem focado no desenvolvimento de produtos. Então, eu fiquei basicamente um ano ali tocado no laboratório, desenvolvendo. Vinha para o escritório em São Paulo mais para fazer reunião com o fornecedor e buscar matéria-prima que trouxesse a performance que eu tava precisando. E aí eu demorei cerca de um ano nesse tempo para trazer o produto pronto, né? E trazer para os italianos, falar, o produto está pronto aqui. Tá? Realmente aí mandamos para a Itália, testaram lá, testaram aqui também, fizemos laudos, enfim, para comprovar a qualidade do produto. Ô Guilherme, nessa época da Ecobit, você não fazia interface com o público, então, mais. Virou uma pessoa interna aqui de planejamento, parte de processos. Exatamente. No primeiro ano, né, basicamente, quem me conhecia era quem estava dentro da Ecobit. Né? Mas eu tinha uma boa relação já com a parte técnica e a parte comercial para dar também um suporte nisso. Então,
né? Eu participava indiretamente dessa questão técnica de obra, mas até que chega um ponto que, como eu já estava com o produto desenvolvido, o Francisco, que era um colega meu na época e era o gerente técnico da Ecobit, ele começou a me convidar para ir nas obras, né? Até foi uma iniciativa muito bacana, porque eu precisava estar na obra e vendo como que o produto estava sendo usado. As dores do mercado. Exatamente, porque assim a gente consegue trazer para o laboratório e desenvolver algo mais coerente, algo que vai solucionar uma dor do mercado. Né? Então, participando mais das obras, eu ia tanto fazer treinamento, quanto ia para ver algumas patologias. Né? Então, eu comecei a participar mais da obra. A maioria das vezes era para ver bucha, né? Era para ver alguma coisa. Então, e eu consegui me dar bem nesse sentido, né? Porque imagina, você vai lá, o pessoal já está tendo problema, e você precisa para estar identificando o problema, trazendo uma solução que muitas vezes é uma solução dolorosa também. Né? Às vezes o problema está na estrutura, na aplicação, às vezes está no produto que foi especificado errado. Né? Então, a gente precisa ser transparente nessas horas, né? E muitas vezes você não é o cara legal, né? Quando você faz isso. E então foi um começo que me trouxe muita bagagem nesse sentido. Legal. Porque eu estava ali na obra resolvendo problema. Basicamente resolvendo problema. E levando para dentro de fábrica. E levando para dentro da fábrica. E aí era muito bacana, porque aí eu levava para dentro e falava, pô, preciso fazer algo para que não ocorra mais isso, né? Então, tanto nos âmbitos do desenvolvimento de produto, mas também no âmbito de, por exemplo, elaborar uma ficha técnica que tivesse essa informação para prevenir do cara ter aquele problema, né? Então, trabalhando em 4 mãos ali, sempre junto com o Francisco nessa área, né? Então, a gente teve uma relação muito boa, trabalhamos, eu nem sei quantos anos junto, mas foi muito bacana, né? Meu amigo aí, né, que eu conheci no mercado da impermeabilização e que hoje está em outro fabricante, né? Mas nessa época da Ecobit, logo no começo, a Ecobit era mais enxuta, né? Então a gente tinha uma relação muito próxima com todo mundo ali, né? Basicamente está todo mundo hoje em outro fabricante, né? Desde que começou a fábrica, porque aí a fábrica, a gente construiu a fábrica do zero, trouxemos maquinários da Itália, instalamos, desinstalamos, tivemos uma série de problemas construtivos na época, o que atrasou um pouquinho o começo da fábrica, mas aí a gente conseguiu concluir e colocar em operação em 2019. Tá? E em 2019 começou uma nova fase, então, para a Ecobit no Brasil, com produção nacional. Tá? Então, realmente, aquilo que eu tinha desenvolvido, coloquei em prática para, em vez de fazer no laboratório, fazer num reator aí de 2.000 quilos. Legal. Né? Pra gente... E foi uma virada de chave na Ecobit. Né? Depois a Ecobit cresceu mais na área comercial e foi crescendo também o volume de vendas, né, para chegar até onde está hoje. Né? Eu saí da Ecobit há um ano atrás, né? E deixo grandes amigos ali, né? Tenho muitas amizades dessa época ainda, o pessoal técnico, o pessoal comercial, o pessoal interno. Né? Realmente foi uma fase muito boa da minha vida que eu consegui colocar em prática, né, tudo que eu queria. Né? Como era uma empresa enxuta, eu tinha oportunidade, pô, via que tava alguma coisa precisando no marketing, eu ia lá e fazia. Via que precisava de uma ajuda no comercial, ia lá e ajudava. Então eu participei de basicamente todas as áreas, né? Criou uma bagagem geral ali. Na fábrica, pô, eu comprava matéria-prima, eu cuidava, né, da segurança, da jardinagem, cuidava da produção, cuidava da logística. Acabei fazendo de tudo ali na fábrica, né? Fora a questão de desenvolvimento e qualidade, que sempre foi o meu foco principal. Mas foi, assim, um crescimento muito bom na minha carreira nesse sentido. E eu tenho muita gratidão também por isso, porque o pessoal me deu essa oportunidade, né? Às vezes sem querer, porque eu não costumava pedir muita permissão para fazer essas coisas. Eu vi a oportunidade, eu fazia e depois às vezes, pô, que bom que você fez isso, né? Então foi muito bacana essa época também, né? Mas aí então eu saí da Ecobit em 2024, né? Saí faz mais ou menos um ano, foi em maio do ano passado. E eu saí inicialmente porque já estava dando o meu ciclo ali na Ecobit, já estava tendo alguns atritos até com o pessoal da Itália ali, e acabei querendo sair, tá? Então, pedi as contas e fui prestar consultoria no primeiro momento no mercado. Sem nada em vista, por enquanto. Não, eu já tinha conseguido 2 contratos de consultoria. Legal. Né? Já estava pensando em sair, já tinha até avisado né, o pessoal na empresa. Só que a partir do momento que o pessoal, pô, assinou o contrato, preciso de você aqui amanhã, eu falei, pessoal, tem que ir embora, tchau. Realmente vou
traçar novos caminhos, né? Perfeito. E, cara, assim que eu saí, eu informei o mercado e começou a vir muita proposta, né? É bom que você vê quanto o seu trabalho foi bem feito nesse meio tempo, com o mercado reconhecendo nesse sentido, né? Mas, como eu já tinha assinado o contrato da consultoria, tudo, eu optei por ficar, né? Até meados de dezembro. Eu fiz essa consultoria basicamente em duas empresas, uma indústria química, uma indústria têxtil, Uhum. né? Tudo na parte de melhoria contínua, excelência operacional, parte técnica, assim, também de melhorar a questão técnica, de qualidade, fichas técnicas, parte mais documental, assim, da coisa, Uhum. né? E aí surgiu a oportunidade para estar lançando a minha própria marca de impermeabilizantes. Eu juntando com um colega de faculdade na época que já tinha uma indústria química, já estava envolvido no setor, ele me chamou para ser sócio dele, para a gente estar lançando uma marca da construção, com foco principalmente em fazer produtos de alta qualidade, que esse já era o foco da indústria química dele. Uhum. Ele falou: quero lançar uma marca própria aqui da construção, acho que a gente consegue trazer um produto muito bom para o mercado e com esse foco na qualidade. Eu quero ter o produto que daqui a pouco o pessoal já reconheça como o melhor produto do mercado. Eu falei: vamos embora. Foi aí que nasceu a Escudo Pro. A Escudo Pro é uma marca que nasceu com esse intuito técnico, de atender o mercado técnico, um mercado que você consegue mostrar a qualidade para ele, né? Então é uma marca que você não vai ver no varejo, porque o varejo não faz conta, né? O varejo ele acaba mais vendo marca e vendo preço. Margem. Isso. E a margem também, exato. E aí no mercado técnico você tem a oportunidade de mostrar o valor para o seu cliente, você tem a oportunidade de fazer conta com ele, mostrar que qualidade no início custa mais caro, mas ela se paga no longo prazo. Uhum. Então a gente é bem focado nesse mercado técnico com a Escudo Pro. É um produto que a gente coloca na mão de quem sabe o que está fazendo. Então não vai ter pedreiro aplicando o impermeabilizante da Escudo Pro, porque realmente a gente coloca na mão de pessoa treinada, né? E se a pessoa não sabe, a gente treina antes de colocar o produto na mão dela, porque a gente sabe que isso também gera valor, tá? E a gente está trazendo soluções para o mercado, para atender nichos de mercado, ver oportunidades que, aqui o pessoal está precisando de um produto dessa forma. Uhum. Nosso foco está sendo mais na impermeabilização mesmo, mas também temos produtos para reforço estrutural, que hoje basicamente 20% do nosso faturamento é nisso. E pisos industriais também é um mercado que a gente está crescendo bastante. Pisos resinados, né? Pisos de alto Epóxi, desempenho. poliuretano, uretano. Principalmente no epóxi, tá? Principalmente no epóxi para o mercado de indústria. Tá. Então esse é um mercado Proteção forte nosso química também. e tudo mais. Exato, Legal. exato. Meu, e você foi convidado aí, né, pelo amigo a montar a marca. Qual que foi o tempo para você começar a lançar os materiais aí no momento que você entrou dentro da marca? Olha, eu demorei um tempo assim de desenvolvimento para a gente trazer toda a nossa linha, Uhum. cerca de 5 meses mais ou menos, Tá. para poder fazer um produto realmente que tivesse diferenciais também do mercado, que entregasse um produto de ponta, né? Eu já sabia fazer produto de alta qualidade, Uhum. né? Mas eu busquei fazer um produto que trouxesse características diferentes, Tá. né? E, em alguns aspectos, uma performance superior com base naquilo que o mercado precisa. Uhum. Então eu precisei até dividir um pouco mais a nossa linha de produtos com base nisso, porque senão se tornaria uma fórmula muito cara, assim, que seria aquele produto que serviria para tudo, mas no fim não fica acessível, Bom, né? Essa era uma das perguntas. Então você acha que existe produto que serve pra tudo, Guilherme? Isso é uma coisa que a gente vê muito na internet, rede social, cara. Serve pra banheiro, serve pra laje, serve pra, enfim, pra piscina. É aquilo, bom, a gente consegue fazer um produto que consiga ter uma performance excelente em vários locais da obra, tá? Para você fazer banheiro, para você fazer piscina, para você fazer laje, para você fazer, enfim, diversos lugares. Só que a conta não fecha, né? A conta ela acaba, o produto acaba ficando muito caro às vezes, dependendo do que a gente quer entregar de performance. E a situação de um banheiro é diferente da situação de uma laje, né? Então, na Escudo, a gente buscou ter essa diferenciação. Então, a gente tem um produto que, sim, ele serve para banheiro, mas o foco dele
E a performance que a gente tem numa laje é excepcional. Esse produto a gente chama de universal, realmente porque ele tem essa característica de ser muito versátil, porém, nas lajes é que ele entrega o maior desempenho dele, tá? Ele é o produto que, assim, que eu já formulei que tem maior desempenho a resistência UV possível. Então, na Base laje, acrílica. é base acrílica, mas é um acrílico super reforçado nessa resistência UV. Então, é para entregar realmente durabilidade de até 20 anos numa laje que vai estar lá tomando sol todo dia. Uhum. É uma situação muito crítica. É uma situação que realmente qualquer produto que você coloca e fica exposto ao sol por tanto tempo, ele sofre a degradação. Uhum. Né? Então a gente precisa proteger esse produto ao máximo. Nessa proteção, se eu coloco no banheiro já fica inviável. Né? Então, Não é que ele não pode, é que ele vai ficar caro. exatamente. Então se você quer uma solução única para tudo, ele serve. Né? Mas se Ou você não é tá funcional, né? buscando Se for muito barato, não vai ser funcional, então. Né? Exatamente. Né? Não tem fórmula mágica também, né? Um produto de qualidade, ele tem um custo agregado nele de matéria-prima. Matéria-prima, assim, tem que estar numa quantidade... Quando a gente fala da resina, principalmente, né? Que é uma das matérias-primas mais caras que estão na fórmula, precisa ter uma quantidade significativa de resina. Quanto mais, melhor para esse tipo de material. Tá? E muito aditivo, né? O aditivo muda muito a performance do produto. E eles são caros, tá? São caros. Né? Aditivos que chegam aí a R$100 o quilo. Então, você imagina o quanto encarece numa fórmula. Uhum. Tá? E viu, hoje o foco aí de vocês é a base acrílica. Hoje vocês ainda não têm variação a não ser a parte do revestimento. Exatamente. Dentro da impermeabilização, a gente está focado no tipo de impermeabilização de membrana. Uhum. Tá? Então, nossos produtos são todos à base como uma tecnologia de membrana, ou seja, eles vêm na forma líquida e aí eles são aplicados e moldados em loco. Quando ele seca, ele forma uma membrana Película. impermeável, sem emendas. Enfim, é uma tecnologia que o pessoal, né, quem está assistindo aqui já conhece, né? É um público mais técnico também que está assistindo, conhece a membrana na impermeabilização. Então, a gente é focado nesse tipo de tecnologia. E, assim, a maioria é base acrílica, sim, tá? Tá. Ô, Guilherme, queria fazer duas perguntas sobre membrana, pensando que vocês são focados nisso. A primeira a gente ouve falar muito de manta líquida no mercado, isso pensando até no varejo, né? Foi o nome popular que pegou, né? Manta líquida e borracha líquida, né? E, cara, eu queria que você explicasse um pouco, pessoal, pensando você como químico, a questão que é o seguinte, existe muita manta líquida que é para telhado, mas, por exemplo, não aceita... estagnação de água, né? O que exatamente seria isso quando ela aceita, não aceita? O que seria esse diferencial? Essa é a primeira pergunta e depois eu falo sobre a segunda. Certo. Bom, manta líquida, borracha líquida são nomes que o marketing trouxe. Né? Dentro do mercado técnico, a gente fala de membrana acrílica. É o que está na norma, inclusive. Tá? E a manta líquida, o que aconteceu, né? O mercado, querendo ou não, o mercado varejo, gostou muito desse nome, manta líquida, fez muito sucesso. Só que o mercado varejo, ele é um mercado que é muita briga de preço e também a briga de marca. Então, as duas características que a gente mais vê no varejo é um produto que tem um baixo custo e uma marca forte, uma marca que investe bastante no marketing dela. Então, ela está lá patrocinando jogo de futebol, ela está na televisão, ela está em vários eventos. Ela investe bastante no marketing e isso é muito, muito forte. Né? A marca é muito forte. Não só no mundo da impermeabilização, mas em vários mercados. Né? Mas o preço também fala mais alto. E quando a gente deixa o preço falar mais alto, a gente acaba perdendo na qualidade. A manta líquida ela pode ter começado há 10 anos atrás numa qualidade superior do que tem hoje. Hoje ela briga por preço. Ela briga pelo valor que está embaixo do balde ali na gôndola. Né, do mercado. Então aconteceu que a qualidade se perdeu no meio do caminho e acabou queimando o nome manta líquida. O nome manta líquida hoje ele é mal visto no mercado. Tá? Ele é visto como sinônimo de um produto que não atende a norma. Um produto que, ou quando atende, ele está no limite da norma. E o limite da norma é o mínimo que o produto tem que atender. Então o mínimo que o produto tem que atender muitas vezes não é o suficiente para a exigência que você tem na obra. Ô, Guilherme, mas isso não foi uma culpa dos próprios fabricantes, meu? Eu não digo de um específico, né? Mas eu digo do mercado em si. Por que eu tô falando isso? Eu me deparei com uma situação onde eu fui analisar a ficha técnica para argumentar tecnicamente com um cliente, meu. Uhum.
E aí eu peguei uma membrana acrílica, no qual ele pelo menos não omitiu na ficha técnica, mas ele tinha 40% sólidos. E aí o comprador estava comparando com outro que tem 80%. Então, assim, não... porque se você vai olhar só o cifrão, o cara ia comprar logicamente o outro, né? Antes de analisar toda a parte técnica, né? Exatamente. Só que ele não enxerga que ele tem que ir num projetista, pegar a cartilha do IB e ver que ele tem uma película de espessura mínima para atender uma determinada vida útil desse sistema. Sim. E aí ele não vai consumir as mesmas 2 ou 3 demãos daquele fabricante de 80. Ele tem que consumir o dobro. Exatamente. E o mercado, ele tá refém, porque às vezes ele não tem essa informação, né? Exato. E aí os fabricantes estão fazendo uma briga, ou estão fazendo algumas estratégias comerciais que, eu não sei, vocês agora estão participando, né, das normas e tudo mais, estão dentro de algumas salas específicas, que nem o IB, essas coisas assim. Não tem como, às vezes, dar um pouco de sentido mais para esse mercado, entre os fabricantes, assim? Vamos. Bom, eu nem cheguei a comentar com vocês, mas eu fui o secretário da norma 13321, que é a norma de membrana acrílica. Tá? A última revisão da norma, que foi iniciada em 2019, transição ali com 2020. Uhum. Eu fui eleito secretário, então eu comecei a participar mais ativamente do IB, da revisão de norma, depois dessa época. Aí veio a pandemia, as reuniões se tornaram online, antes eram presenciais em São Paulo. Isso foi muito bom porque possibilitou também mais gente participar. Antes o pessoal de Minas Gerais tinha Nível que ir para Brasil. São Paulo participar de uma reunião de norma, né? E não só de Minas, né? Mas eu falo de Minas porque Minas tem bastante projetista, bastante... tinha um pessoal bem envolvido que, tinha que se deslocar para participar. E agora, online, fica tudo mais fácil, tá? Então, o Brasil inteiro participa de uma reunião de norma hoje em dia com muito mais facilidade, tá? E nesse meio tempo, de novo, tive uma oportunidade de começar a coordenar mais as reuniões, porque o coordenador da época, né, que é meu amigo também, o Moisés, ele acabou se ausentando um pouco mais por conta, né, do mercado, ele acabou mudando um pouco de segmento. Então, eu comecei a tomar mais à frente e acabei coordenando boa parte dessa norma, tá? Nessa norma, o que a gente fez? A gente buscou trazer um pouco mais do campo para dentro da norma. Então, a norma ela tinha um requisito só. A gente dividiu em 4 campos de uso. A gente dividiu no campo de aplicação das coberturas, que é a classe C, que a gente trouxe dentro da norma. Depois a gente trouxe também a classe da membrana protegida, que é a membrana que vai ficar embaixo de um revestimento, por exemplo, um porcelanato, ou qualquer coisa que proteja a manta da ação do sol. Tá? Então foi esse. Basicamente esse é o principal critério. Só que como é muitas vezes embaixo de um porcelanato que vai ser assentado com uma argamassa, tem outros critérios de qualidade que essa membrana acrílica alcalina e tudo exatamente. Tá? A resistência alcalina é uma delas. Então ele tem que atender. Depois tem a classe de reservatórios, ou seja, as membranas acrílicas que atendem para reservatórios. Que não podem reemulsionar. Não podem reemulsionar e que tem que resistir ao contato constante com a água. Tá? E também a membrana acrílica para fachada, que é um outro ponto que começou a surgir muito por conta dos problemas que as tintas elastoméricas estavam trazendo, que mesmo assim ela não trazia impermeabilidade, então trouxemos dentro da norma de membrana a membrana acrílica para fachada, com o intuito de impermeabilizar a fachada. Então ela foi dividida em 4. E nesse meio tempo, o pessoal das grandes indústrias participou muito também da revisão de norma, excelentes profissionais contribuíram muito, a gente fez interlaboratorial, a gente trabalhou em diversas mãos juntos, e foi muito bacana, né, essa troca de informações nesse sentido. Mas a questão da manta líquida, a culpa é nossa também. A culpa é de quem estava nessas reuniões, porque nós somos engenheiros químicos, nós somos químicos, né? E a gente acaba recebendo, principalmente nas grandes indústrias, as demandas que vêm do setor comercial, do setor financeiro, do setor de marketing. Não é segredo que essas áreas mandam mais na indústria do que o setor técnico de quem está dentro de um laboratório. E por que a culpa é nossa? Porque é possível você fazer um produto, que nem você comentou, com 40% de sólidos,
e dar a cara nele como se fosse um produto de 80. Uhum. Você consegue usar um espessante na sua forma, que ele engrossa o produto, e quem passa ali e pega o produto e aplica, fala, nossa, que produto Bom. bom, que produto bom, né? Só que, na verdade, o produto, ele é 60% água. Você não está aplicando um produto Você não bom. poderia, por exemplo, aumentar que uma membrana seja, por exemplo, com teor no mínimo de 60? Pelo menos já diminui a briga, né? Então, é que daí isso daí entraria na norma. Na do norma que eu tô produto. dizendo. Você pode colocar isso na norma, esse foi um ponto até discutido. Só que a norma brasileira, ela tem um limitante que veio à tona na mesa ali muitas vezes, que você não pode limitar tecnologias. Isso está dentro de uma lei ou de alguma norma que eu não sei te explicar. Mas é algo muitas vezes mal interpretado, porque você não pode limitar tecnologias, mas pô, você não poderia permitir uma tecnologia que não funciona. Inferior. E não funciona. Aham. Por isso que dá tanto problema com manta líquida. Por quê? Uma que o sólido fica muito baixo. Uhum. Outra, como o marketing manda mais do que o técnico, você acaba vendo nas embalagens e na ficha técnica também. Quem faz a ficha técnica é o marketing, no fim das contas, e acaba dizendo que 1 quilo por metro quadrado resolve. Uhum. Né? 1,2, 1,5. A gente vê números que não condizem com o que a norma pede. A norma pede, todo técnico dentro dessa indústria sabe, e briga por isso também, pede uma membrana de 1 milímetro no fim das contas. Espessura. E espessura, seca. Para você atingir isso, é no mínimo 2 quilos. Para mais. Quando o produto é muito diluído assim, você vai ter que aplicar 3, 4 quilos por metro quadrado. Uhum. Para você atingir essa espessura. Então, mas é quando a gente vai para compra, pensando ainda mais na área da indústria, que foi o que você disse, né? Naquela concorrência. Você pega um produto com 40% e outro com 80% ou 70%, aí, que é até um produto aceitável, né? 60%, 70% é o que normalmente o mercado da linha profissional entrega. Cara, quando você pega um de 40%, vai ser quase metade do preço. Exato. É muito diferente. Só que na hora que você vai comprar, você proporcional. Então, e na hora que você vai comprar, normalmente está especificado o quê? 2 Membrana quilos ou acrílica. 2 demão. Nossa, então. É isso, Aí membrana acrílica. Você já se perdeu nisso, porque Duas se é demãos 2 é uma- quilos... De um produto desse. E outra, quando a demão é muito subjetiva ainda, né? É. Você não diz o consumo, você tem que dizer o consumo. Como é que Porque- você diz 2 quilos? 2 quilos por metro quadrado, com a membrana de 0,4 de polímero e a membrana de 0,8, ainda assim vai dar uma diferença gigantesca. Não, Você fala 2 quilos. é porque isso influencia a aplicação na condição líquida do produto Sim. e da condição de filme seco. Não, Porque, sim. porque volatiliza, você perde toda aqueles diluentes Então, lá, sabe? 2 quilos do mesmo produto que você acabou de dar o exemplo, uma vai dar provavelmente um filme de 0,8 e outra vai dar um filme de 1,6. Né? É. Mais ou menos isso. Mas é isso que é o meu questionamento, assim, porque eu já passei, fui projetista, hoje tenho a empresa de representação e tal, e para mim seria muito mais fácil você pegar 10, 15 empresas e se conversar, né, para deixar um negócio mais redondo, do que você ter que passar a responsabilidade para aplicadores, projetistas, porque assim, numa dessa, se pode ser tão abrangente assim, o que o projetista tem que fazer? Fala assim, ó, eu quero membrana acrílica, no caso de proteção, ela tem que ter resistência à alcalinidade, ela tem que ter uma espessura mínima de 1 milímetro, tal. Beleza, mas não pode ser só comparado em ficha técnica. Você vai pedir ensaios comprovatórios para ver a quantidade de sólidos que tem que ter cada material na hora de fazer o fornecimento. Então você começa a dar muita responsabilidade para o cara ter que colocar um campo de observação gigantesco, entendeu? Então é muito... Que os caras não vão fazer isso. Não vão. Mas as mantas líquidas no mercado, que é como o pessoal compra, quanto mais ela é famosa, mais ela vende, né? Exato. É marca. Você vê... marca. Então investe-se mais no marketing, às vezes, né, do que na parte técnica. Porque hoje qual que é a maior forma de você vender a membrana? Isso eu sou, sendo aplicador, o cara vai me vender isso. Até recebi um cara uns tempos atrás que ele fez algum tipo de membrana à base de álcool. Até comentei isso com você. Na verdade, o diluente é álcool. Ela não é a base, né? O diluente é álcool. Eu sei que ela era a base, então o diluente era etanol. Mas ele fala etanol. Etanol, isso. E, cara, sabe o que ele falava pra mim? Puxa ela e tenta romper. Você não vai conseguir romper ela de jeito nenhum. Isso virou uma febre no mercado, né, Guilherme? E você vê isso acontecendo demais. Então o cara estica 300, 400, 500%.
ou tenta romper e você não consegue, né? Você vai puxando ela, ela não estoura. Mas, cara, isso eu acho que é a maior enganação pro mercado do varejo. Porque o técnico a gente sempre vai se argumentar, vai perguntar, vai entender, e a gente sabe que não funciona, né? E no varejo, cara, o cara olha isso e fala, vou passar na minha laje, não vai vazar nunca, não vai romper nunca, né? E ela vai romper, basta uma trinca, né? O que você vê isso do mercado? Você sofre muito com isso, pensando agora você trabalhando direto, né, com as membranas e tudo mais? Então, é mais uma questão que o marketing ele vai numa tendência que funciona. Não, é inegável que funciona, atrai o público um vídeo desse. Mas na prática, né, o pessoal que está na obra aplicando, vocês que já têm vasta experiência também nisso, sabe que na prática a teoria é outra, né? Uhum. Então, esse tipo de movimento que a gente vê, ainda mais quando é muito elástico e o cara consegue esticar com a mão, o que isso quer dizer para mim que é técnico, tem um olhar técnico? Resistência mecânica é muito O baixa. short dele é baixo. Exato. Resistência mecânica é muito baixa, porque consegue puxar na mão. Como assim? O meu produto você não consegue. Você não consegue nem estourar, mas você não consegue também fazer. Por quê? Resistência mecânica também importa, só que ela não é visual. Ela não tem um marketing, o apelo que tem um alongamento grande. Um alongamento grande é uma bexiga, cara. Uhum. Né? Então, a bexiga não vai servir para impermeabilizar uma laje. Então, quando a gente trata mais a questão técnica, e hoje na Escudo eu tenho essa... É bom ser sócio, né? Dessa parte ser técnico, porque você consegue impor a técnica em tudo. Então, o nosso marketing é um marketing que preza pela técnica. O nosso comercial respeita muito a questão de preparação de substrato, consumo mínimo. Não fica fazendo loucura para tentar fechar negócio, porque sabe que a técnica vem em primeiro lugar. Né? E os produtos, a mesma coisa. Né? Então, a gente fazer um produto que tenha o máximo de qualidade possível e a gente vai encontrar um mercado para isso. Vai ter um nicho que vai querer um produto de alto desempenho, de alta qualidade. Concordo. Né? Eu concordo. Eu acho que tem mercado para todo mundo, meu. Às vezes não é o mesmo volume, mas é um mercado que aceita, né? Aceita pagar um pouco mais, aceita dar uma margem um pouco melhor para ter a garantia, a confiança, né? Exatamente. Mas eu acho que um grande culpado desse mercado nosso das membranas também são os fabricantes de tintas. Tintas mobiliárias. Porque o cara tinha a faca e o queijo na mão da linha de produção, e aí ele vem com essa propaganda, né, de esticar. Beleza, gente, para fachada funciona. Eu não vejo problema, porque você não vai ter as agressões mecânicas que você tem, às vezes, em algum lugar de laje e tudo mais. Então, assim, só que se começou a confundir, porque eles começaram a ver esse nicho também da impermeabilização e vender para tudo. Telhado, cobertura e tudo mais. E que, e aí você pega o volume de produção desses caras, é muito maior. É muito grande. Porque ele consegue diluir o custo dele também nas tintas, além das membranas, entendeu? Eu acho que cada um tem que ficar no seu mercado ou cria uma marca específica para impermeabilização e começa a participar do mercado de imper, né? Esse pessoal ele vai sofrer muito, né, com isso, porque é patologia atrás de patologia. Só pesquisar no nesse Reclame sentido. Aqui antes de comprar que você vai ver. Exatamente. Né? O Reclame Aqui ajuda nesse sentido, né? Então, a gente consegue, claro, o cliente que faz conta, o cliente que pega e busca informação, ele vai olhar. Agora, o cara que vai num grande varejista, num atacadista, ele não vai olhar isso. Ele vai olhar, às vezes, a propaganda que ele viu e ele vai olhar o preço ali e vai acabar... Ele vai achar que a solução é essa, né? Então, infelizmente, é cultural, é cultural. O Brasil tem essa cultura, né? E eu acho que é muito difícil a gente mudar isso, né? Mas é possível em um trabalho de formiguinha. E aqui é o que vocês estão fazendo aqui também, né? Eu também tenho um propósito muito grande de educar mais o setor da construção no âmbito da impermeabilização, ajudando a fazer essa conta, né? De que, os produtos têm diferença de qualidade, vale a pena você buscar um produto com uma qualidade melhor, porque a conta no fim fecha, fica mais barato no longo prazo, tá? E como você identifica isso? Que é o que você perguntou. Mas como que tem essa diferença? Como que eu jogo tudo na mão do meu cliente para ele fazer a conta e ele vê que um produto é diferente do outro, né? Hoje a gente vê, eu tenho algumas indicações que eu passo que é muito simples de ver, que é o resíduo seco, que é essa diferença. Tem produto que tem 40, 50, 60, 70, 80. E tem que estar na ficha técnica, tá? A gente colocou isso em norma.
Tem que estar nas fichas técnicas. Esquece aquelas fichas técnicas com textão, tudo comercial, né? Aceita, Tem que pode, tá ali, não sei o quê. Tem que ter ali o resíduo seco, só que nem todo mundo coloca. E apesar da norma exigir, não é lei, norma não é lei. Uhum. Então o pessoal acaba não colocando também isso na ficha técnica. Mas quem coloca, geralmente é quem tem lá em cima, né? Quem tem lá embaixo deixa escondida essa questão. Outra informação é a densidade. Porque com a densidade você consegue ver se o Faz uma produto correlação, né? tem muita carga Uhum. e pouco polímero. Então o produto tem uma densidade mais alta, isso no mercado de selante é mais conhecido já. Mas no mercado das membranas acrílicas segue o mesmo padrão. Por quê? Tendo esses dois dados, você consegue fazer uma conta teórica e com base no consumo que você vai utilizar, você vê a espessura que vai ficar no fim. Uhum. Mas é uma conta complicada para um consumidor final fazer. Sim. Quem trabalha com impermeabilização faz essa conta de cabeça. Uhum. Agora, para o consumidor que vai lá num varejista, não vai fazer essa conta, não vai ter essa informação na embalagem. Não, o próprio varejista não vai conseguir passar essa informação. Não vai. Então, é uma questão que realmente é muito difícil de ser solucionada. Como que a gente soluciona isso? Ensinando as pessoas. Então, quando a gente vai dar um curso, faz um podcast, faz alguma coisa para a gente chegar nessas pessoas e eles ouvirem isso pelo menos a primeira vez, eles já vão começar a pensar de uma maneira diferente. Meu, você sabe que a gente montou o podcast num bate-papo nosso. Foi quase 2 anos de conversa até o negócio sair do papel, né, Robertinho? E aí a ideia principal, o nosso mercado é do químico da construção. Então, consequentemente, a maioria dos convidados estava sendo desse segmento, né? Só que a hora que a gente trouxe uma pessoa que era meio fora do segmento, trouxe outra, a gente começou a ver que é igual. Tá todo mundo sofrendo a mesma coisa. É as mesmas dores, meu. É. Falta de conversa, falta de planejamento, falta de um projeto bem elaborado, variação de materiais, insumos, procedimento executivo, sabe? Sim. Então, eu acho que o propósito do podcast começou a se moldar, né, Robertinho? Que é isso, meu. O que a gente quer é poder levar... Às vezes essa pessoa não precisa saber fazer a conta, mas só dela saber que precisa ser feita uma conta, ela vai começar a questionar, né? Então, assim, é uma coisa que eu falo com a minha equipe também, da parte de material, né? A gente atua com 3 representadas e hoje a gente tá falando de uma gama aí de 500 produtos. Meu, não tem como eu saber tudo de todos os produtos, é impossível. Os desempenhos, as características e tudo mais. O que eu preciso saber é que eu tenho produto para uma determinada utilização, ponto. No momento que eu tenho essa demanda, eu tenho que sentar e analisar. E aí eu vou saber qual utilizar, qual indicar, né, qual sugerir, mas a ideia nossa aqui hoje do podcast, eu acho que é isso, né, meu? Isso. É a gente levantar a bandeira, mostrar as coisas que a gente passa aqui, de tudo, e aí o público começar a avaliar, falou, meu, tá bom, beleza. Eu acho que eu tenho que olhar preço, mas tem outras coisas que eu preciso analisar, para qualquer coisa, né? Porque a gente vê, Guilherme, muito assim, ó, a gente sofre muito do quê? A gente como aplicador, vocês como indústria, o problema não é a concorrência tem. Teoricamente você é um concorrente, o Eric faz uma representada, não é o problema, mas a concorrência tem que ser leal. Exatamente. E não desleal. Então não adianta, por exemplo, eu como uma empresa, a gente sempre sofre com isso. Então a gente tem uma empresa que é aplicadora. A empresa está no IB, a empresa tem responsável técnico, a empresa tem 2 engenheiros rodando obra. Aí quando eu vou concorrer com um cara que ele é aplicador e ele faz tudo, eu não vou chegar no preço do cara nunca. Isso é óbvio. E a indústria também está começando a passar por isso. Por mais grande que ela seja, ela sofre. Porque ela pega esses vídeos, né? Essa interpretação que o cliente final não sabe. Não, e algumas facilidades que começou a ter a indústria. Porque antes a indústria, ela era observada de longe como uma operação muito cara, né? Equipamentos caros, né? A interface que você tem que trazer de matéria-prima de fora, às vezes, e tudo mais. E hoje,
com o cenário global que a gente tem, tá ficando cada vez mais fácil de você ter fabricantes menores. Sim. Mas isso não necessariamente quer dizer qualidade ou divisão de ou divisão de preço. Pelo contrário, às vezes pode ser uma pulverização ruim, né? Porque o cara traz um produto, às vezes, vou falar, mas China, não sei o quê, tem produtos ruins de outros países também, mas lá a gente sabe que tem várias classificações, né? Então você tem um produto de entrada, intermediário e bons também, né? E aí o cara traz, briga preço, sabe? É umas coisas... Isso daí, eu tô falando da parte de membrana, mas acontece com qualquer segmento. Sim. A gente trouxe como que chama aquele seu amigo lá que tem a distribuidora também, que ele falou de vaso sanitário, não sei o quê. O Leandro. O Leandro. O Leandro, ele tá começando a importar a marca dele. Só que ele falou, eu tive que olhar a qualidade da cerâmica que eu tava trazendo. Porque lá, é assim, você tem N variáveis, entendeu? E o problema é, se você pega um cara que está olhando só preço e vai pulverizar, às vezes é um porcelanato, o cara vai sentar, vai quebrar e o cara tá sentado lá. Mas tá aí ligado? o cara põe no marketing aí, coloca os influencers pra divulgar, o cara vai vender, vai falar que é bom. Exato. É só fazer a imagem do que o negócio seja bom, né? Eu passei de perto com fibra de carbono. O povo começou a trazer para uns reforços aí, encontrar uns fornecedores que você olhava, o cara não tinha experiência na construção civil. E vendendo reforço de fibra de carbono que o cara arrumou um jeito de trazer da China, sabe? Então é uns negócios que é preocupante o nosso cenário, E quando você traz alguma coisa da China, claro que tem excelentes fornecedores lá, a China é um mercado fortíssimo. Só que se você também está indo atrás da China para ir atrás de preço, qual que é o problema? Às vezes a amostra chega bonitinha, às vezes o primeiro container chega bonitinho, mas daqui a pouco eles têm um problema lá e manda para cá, entendeu? E como é que você devolve o produto? Não devolve. O pagamento já foi feito, o produto... Entendeu? Tem muita gente trazendo selante da China. Tá dando muito pau no mercado. Né? Por conta disso, a qualidade é inconsistente. Né? Então, eu tava vendo um podcast com... Eu não sei se vocês viram. Tem um cara que trouxe a Citroën, não sei o que. Ele tá bem viralizado hoje em dia. Esqueci o nome dele. Depois eu procuro aí e a gente coloca na descrição. E hoje ele é um autorizado, um representante de uma marca chinesa. Ele comenta que, tipo, lá você vai encontrar N variáveis. E para eles é assim, se ele faz a cultura chinesa se ele faz alguma coisa, não é por, tipo, querer te enganar. É que para ele, se ele manda um produto que acabou passando na linha de produção sem ver, para ele tá tudo bem, fica tudo certo. Depois ele vai te mandar um bom também. E essa variação passa. E passa. Mas aqui pra gente não é assim, entendeu? Pra gente, a gente quer a consistência do negócio. É aquelas verdades que machucam, né? Por exemplo, quem vai atrás da China vai por preço. Essa é a verdade. A maioria aqui no Brasil é por preço. Porque se fosse o mesmo preço da China e o da Europa, você comprava da Europa. Se fosse o mesmo preço da China e dos Estados Unidos, você comprava dos Estados Unidos. Então quem vai pra lá busca preço e acaba buscando até de mais preço de deixando a qualidade de lado. Tem também coisa de qualidade, mas... É o que eu falei, né? Nem sempre chega no mesmo patamar, né? Ô, Guilherme, pensando que você é químico aqui, eu tô com uma perguntinha meio polêmica, que eu venho tendo muito problema no mercado aí, né? Manda bala, Roberto. Cara, os cimentícios, o que está acontecendo com eles, essa delaminação? Você como químico aí pode dar um parecer pra gente? Só pro pessoal saber, é a argamassa polimérica, né? Resina termoplástica. A termoplástica e antigamente no mercado a gente via as fichas técnicas da grande maioria dos fabricantes e vinha lá que podia ser assentado revestimento direto sobre, esse detalhe, mas é verdade. Agora eles estão barrando, né? E agora tá começando a falar que precisa ter proteção antes de assentar, não pode assentar principalmente revestimento natural. Entendi. E tá muito ligado a essa delaminação. Então... meu, assim, olhar de engenheiro civil aqui, né? Estão pedindo isso para ter uma distribuição de esforço melhor sobre o impermeabilizante, porque antes você ficaria aderido direto, a atuação dos esforços estava direto no impermeabilizante, que facilitaria, às vezes, essa delaminação. Não sei o que você me fala disso, meu. Bom, isso tá ligado também a todo o universo da construção que a gente está passando.
Os principais cimentícios de mercado a gente vê também no varejo. Uhum. E eu tenho essa grande distinção entre material de varejo e material técnico. Tá. Né? Por tudo que eu já até falei aqui com vocês. Então, esse material está mais para o varejo para mim do que para o técnico. E quando está mais para o varejo, acontece também da qualidade ir diminuindo, tá? Ficando um pouco mais de lado. Eu vejo esse problema que o pessoal tem hoje muito com a argamassa polimérica e a membrana também, porque tem a argamassa polimérica é a rígida, a membrana de polímero com cimento é a flexível, mas isso está acontecendo com ambas, Sim. né? Tá delaminando ambas e teoricamente não deveria acontecer com nenhuma, Uhum. né? Porque o que tem nesse produto basicamente? Você tem resina, água, areia e cimento. O que traz impermeabilidade? Resina e cimento. Água e areia não traz impermeabilidade, atrapalha. Uhum. A água evapora e a areia ela fica como um inerte ali no meio, um enchimento. Uhum. E a areia não É dá, carga, não dá dá aderência volume. nenhuma. A areia não dá aderência nenhuma. Uhum. O cimento adere, a resina adere, a areia zero. Então, quanto mais areia, a Quanto probabilidade mais disso areia, acontecer. pior a aderência e maior a chance de você ter essa delaminação, tá? Eu falo isso porque a gente tem dentro da Escudo uma linha também para ser misturado com cimento. É uma linha desse cimentício, então entra nessas normas de argamassa polimérica e de membrana de polímero com cimento, tá? Mas a gente vende só a resina. A gente vende a resina, claro, com aditivos dentro da nossa formulação, mas para misturar com cimento. Uhum. Não tem areia nessa junção. Então é um produto para o mercado técnico. Tá? É um produto que não vai estar também em varejista porque o cara tem que fazer uma certa conta para usar, tem que misturar na proporção correta, tem o tempo de uso, né? E a gente entende como um mercado técnico para esse material. É a nossa linha S-Tech, a gente tem ele tanto no rígido quanto no flexível. Não existe semi-flexível, né? Então é rígido e flexível. A gente traz... Outra nomenclatura de marketing. Mas Ou seja, pararam, né? Não, ainda existe algumas. Existe, não vou falar da existe. outra fabricante ainda coloca como semiflexível. Nossa, Ou é 90%. rígido ou é flexível. Exato. Ou é rígido ou é flexível. Semi-flexível. Tá aí a Nunca vi prova isso. que o marketing manda mais do que o técnico, porque o técnico sabe que não é semiflexível. Ou ele é rígido ou mas ele é tá flexível. na embalagem que é semiflexível, entendeu? Esse é a raiz do problema. E aí acaba estourando na mão de quem? Na mão de quem usa o produto e acaba delaminando, porque realmente a performance acabou ficando de lado. Estão tendo prejuízos altos aí, viu? Tô sabendo. Tá correndo na boca do mercado. Ô, Guilherme, e cara, qual que você acha que vai ser a expectativa para o mercado aí? Você pode até falar o seu pessoal, né? Sua expectativa para os próximos 10 anos e para o mercado aí para os próximos 10 anos. Bom, o mercado da construção, ele está passando agora por uma mudança que ela vem de outra área, da área de tecnologia, mas ela acaba afetando muito a construção, que é a escassez da mão de obra. Então, o pessoal mais jovem hoje em dia não vai seguir o que o pai fazia, não vai seguir a área da construção muitas vezes, né, e vai para a tecnologia, tá? Então, vai ter uma escassez cada vez maior da mão de obra, as construções vão ter que se adaptar a isso. Por isso que hoje existem outros sistemas construtivos, exigem menos mão de obra, né? Você tem um programa de treinamento mais rápido até para você formar a mão de obra, isso é muito importante. Então esse é um ponto-chave, né? E junto com isso, encarece o custo também. Então esse custo encarecendo, eu vejo que o mercado vai começar a reverter um pouco dessa curva que ficou buscando só preço e voltar a buscar qualidade. Tá? Eu vejo já esse movimento bem sutil no mercado, mas eu tenho fé, né? Eu tenho fé que é isso que vai acontecer, né? Porque realmente a gente precisa prezar mais por um bom produto do que por um bom preço. Tá? O mercado é soberano, então a exigência dele é quem vai ditar. Né? Quando o pessoal vê que começa a ter problema, começa a ter uma mão de obra cada vez mais escassa e mais custosa, você tem que optar por soluções mais duráveis, soluções mais robustas, soluções que não vai fazer você voltar na obra para ficar lá tirando o que você fez porque o negócio não atendeu. Né? Guilherme, mas você não acha que isso daí é cíclico, meu? Principalmente Brasil, né? Porque o Brasil ainda é cíclico, né? A questão de mercado. Tem hora que a gente tá caindo, tem hora que a gente tá subindo, né? E aí a leitura que eu faço do Químicos é um negócio meio assim, ó. Você pega 2005 para trás,
a gente tinha emulsão asfáltica, era o que impermeabilizava o Brasil, né? Você tinha algumas coisas pontuais ali de diferentes, mas via de regra era isso, ou alguns baldinhos amarelos também, que o pessoal colocava na argamassa e tudo, era isso, Sim. né? Tanto é que veio muitas gerações com essa cultura até hoje em dia, né? E aí, eu entrei no mercado em 2012. Tava bom a época, né? Tava no final do crescimento econômico e tudo mais, um pouco antes da Dilma aí, né? Que teve aquela Aí queda, começou a tudo. desandar, né? Começou 2015, 16. Aí desandou. E aí o que acontece? Quando eu entrei nesse mercado, em 2012, 13 ali, você ainda tinha muito isso. Eu tava vendo muito na veia a questão de qualidade, estudos, não sei o quê. E eu comecei a ver isso e escutar muito do mercado. Ah, não, o pessoal tá prezando por qualidade e tudo mais, né? Você gastar mais agora para economizar futuro e tal. A hora que bateu 2015, 16, eu comecei a ver a técnica e tudo mais por água abaixo. Eu comecei a ver só preço. Preço. E como eu vivi um pouco do mercado comercial antes, e eu tô acompanhando, porque a gente ainda tá nessa declividade, entendeu? Só pegando um tempo nessa fase que você falou, veio e depois veio a pandemia que subiu muito o preço, né? Então pra você manter, você teve que baixar algumas coisas, né? Sim. E aí foi só água abaixo, né? Na verdade, quem aproveitou a pandemia, a gente sabe, são os grandes players que dominam o mercado. Sim. Então eles aproveitaram para subir a margem deles, que por muito tempo manteve um pouco baixa, né? Só que aí acabou a pandemia, eles mantiveram isso e não reajustou o que eles queriam, né? Exato. E para você produzir as coisas que você produziu antes da pandemia também deve ter subido o preço de tudo, né? Por exemplo, você fala de polímero. Polímero deve ter jogado o preço lá em cima também. Dobrou o valor. Se dobrou, o cara não conseguiu dobrar o preço dele. Então o que ele fez, talvez teve que diminuir o polímero e jogar carga, né? Com certeza. E aí, aonde eu vou chegar, que nem a gente ainda tá vivendo um ciclo de queda, vamos pôr assim, né? De muito preço e tudo mais. E a gente está num ponto onde eu tô vendo construtoras aplicar argamassa polimérica em volta de ralo e canto. E tudo o restante não aplica nada. Entendeu? Então, assim, principalmente para que vocês começaram, né? Principalmente na acrílico, e eu acho que com o passar do tempo vocês vão colocando outras linhas também. Mas, esses 10 anos... Será que a gente não vai demorar para recuperar muito essa técnica, meu? Aí você acaba até tirando a minha fé nisso aí. Né? Mas é difícil, cara. É difícil, porque assim, eu atuo bastante com norma. E é o que eu falei, norma não é lei. Mas a norma, ela dita, sim, um caminho para ser seguido. Sim. Tá? Então, se você como consumidor, prezar por produtos que não só atendam a norma, mas que superem a norma, lá você tem um indicativo do que você tem que analisar também de um material. Então, traz muita informação numa norma. Mas se o mercado não começa a criar essa cultura, você não consegue mudar, né? Porque o mercado puxa, e outra coisa que puxa também, que aí é na canetada, é a lei. Então, quando uma lei exige, se tivesse uma lei que exigisse da construtora, por exemplo, trazer o banheiro impermeabilizado no box até 1,80 m, e fazer a impermeabilização fora do box também, porque ali também pode molhar, já era diferente, né? A norma fala isso, mas tem gente que não segue. Né? Então, mas a norma se usa de parâmetro quando dá problema também, né? Também. Se sofreu o processo... Só que aí tem que acionar o Ministério Público, Justiça e tudo mais. Sim, mas depois ela vai ser baseada na decisão do juiz, né? Mas o caminho é muito longo. Sim. Então, por isso que também tem muito produto que não atende norma no mercado. E tá no mercado. E não acontece nada. Por quê? Porque qual que é o caminho para isso? Alguém tem que acionar o Ministério Público. O Ministério Público tem que ir lá, retirar uma amostra, levar um balde para fazer análise no laboratório externo para comprovar que o produto não atende. Deixando isso no Brasil, né? Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Entendeu? Então, quando acontece? Quando o consumidor é lesado e ele mesmo processa e acaba... Ele vai atrás de um técnico, ele emite um relatório e ele já entra com o processo, já com o relatório. Exatamente. E aí é pontual. E aí o que acontece? O cara vende 1 milhão e tem 1.000 de processo. 10 milhões tem 10 mil de processo. Acaba valendo a pena para alguém botar um produto que não atende norma, vende muito, ganha muito dinheiro,
né? E acaba que o processo acaba uma consequência que ele aceita. É, com rede social, né? O visível hoje é o que vende. É. Meu, e vou te falar, é um negócio tão absurdo, porque hoje em Imper a gente tem um cenário que ele varia de 2 a 6% ali do valor final da obra, Uhum. né? E, meu, a gente tem clientes, construtoras, parceiros que fazem o negócio certo, sabe? Então, assim, tipo, isso não quer dizer que vai inviabilizar o processo. Meu, Exatamente. pelo contrário, né? Você tá jogando o seu nome cada vez mais pra frente, né? Então, eu acho que é mais uma questão de cultura, de mercado mesmo, do que qualquer outra coisa, né? Então, eu não sei se é uma utopia a gente pensar num mundo que você vai comprar um apartamento e você pergunta com que foi impermeabilizado esse banheiro. Ô, sabe o que eu fico pensando? Eu sou muito fã de carro, essas coisas também assim, né? E, meu, carro é que é um bem muito menor, né? Mas carro, você chega e fala assim, tem injeção direta, tem injeção eletrônica, é freio a disco nas 4 rodas, tem sensor de não sei o quê. Você cria uma lista de parâmetros para comprar, para Exato. você balizar se você quer comprar aquele carro ou não, certo? Uhum. Isso vai muito mais além, lógico, o parâmetro de valor tá lá, mas a lista ela existe para você escolher depois em valores. Sim. Meu, na construção civil a gente não tem isso. Exato. O meu sonho de consumo era isso. A gente chegar num nível da construção civil onde você vai balizar, você não precisa saber. Do mesmo jeito que eu não sei como que funciona todo o processo de um carro. Mas, meu, eu avalio se tem ou se não tem e por que, assim, isso é critério de segurança, isso daqui é luxo, entendeu? Você Sim. faz esse tipo de critério. Meu, casa é a mesma coisa, apartamento é a mesma coisa. Exato. Meu, eu tenho um revestimento de R$1.000 o metro quadrado. Tá bom. Por baixo disso eu tenho o quê? Tem que se preocupar, ninguém tá nem aí. Não, exato. Ninguém avalia isso, entendeu? E Mas um manutenção, dia a gente então? chega lá. Então. Manutenção nem existe em casa, né? Se você for olhar, ninguém pega pra olhar manutenção, né? Não olha. Não, tem que ter muita educação de mercado para isso. Eu costumo também comparar muito com carro, também gosto muito, porque, primeiro, né, o que eu falo, carro também tem norma. Uhum. Carro tem norma, você tem o mínimo ali, você tem que ter 4 rodas, tem que ter direção, tem que ter motor, tem que ter, hoje em dia, você tem, acho que ABS também ABS, tá, todas as, né? e ar-condicionado também já entrou, né? Airbag acho que entrou também. Airbag né? entrou à também, frente. exato. Isso é o mínimo. Uhum. A norma, ela traz o mínimo sempre. Então, no impermeabilizante é a mesma coisa. O produto atende a norma, ele atende o mínimo ali. Mas você pode querer algo melhor. Você pode querer um carro com motor 2.0, com um teto solar, enfim, com um sistema de direção autônoma. Uhum. Você pode querer um carro híbrido, que tem um consumo de combustível menor. Então, você tem muita tecnologia, só que no carro a gente entende, né? No carro todo mundo dirige, quase todo mundo dirige, quase todo mundo tem um carro. Então você consegue mostrar isso. Uhum. Então eu faço essa comparação também, porque tem muita gente comprando maré a turbo, né? E achando que tá pagando barato, mas a manutenção dele vai sair cara. Vai sair, vai estourar motor. A manutenção dele vai sair cara. Pessoal que gosta de maré vai Ficar começar. chateado, né? Ficar chateado. Mas é verdade, eu acabo trazendo. Tem gente que leva muito pro segmento farmacêutico, outros levam. Eu gosto muito do automotivo, então eu acabo levando. Meu, é a mesma coisa, meu. Você vai comprar um apartamento, tá bom, pede o calhamaço lá de folha da construtora, que é o manual do proprietário, meu. Eu quero saber o que tem, o que não tem, quando eu tenho que fazer, quando eu não tenho. Eu acho que nem manual de carro o pessoal lê, né? E manual de casa... Puta, nem meu, eu muito sou bem. chato, eu leio, velho. Tem gente que lê depois que monta o negócio. Eu, né? eu fiquei chateado, porque agora é tudo digital. De algumas marcas. E agora, puta, é chato. Se você colocar IA, ela Você lê guarda pra todo o você, manual, né? então, E como é aí, que você IA, coloque pra mim os pontos mais críticos. Ela vai te dar já, o É resto verdade, é verdade. Faz parte, faz parte. Ô, Guilherme, e cara, agora... Temos né, que ensinar a IA, né? Falando em IA, temos que ensinar a IA. Se o cara perguntar, manta líquida, foge. Descarta, né? Borracha líquida, tô fora. Quem sabe, daqui a pouco Quem eu começo a sabe? ajudar a gente com isso. Ô. Elabore um projeto de impermeabilização para durar 10 anos. Pensando nisso tudo, ô, Guilherme, conta pra gente aí, né? Um perrengue que você já passou aí. Um perrengue? Um perrengue. Bom. Perrengue é de obra, né? Tem que ser de obra. Não, né? pode ser. obra. Tem que ser de maioria obra, é né? de obra, Perrengue mas- de obra, cara. Mas normalmente é mais em obra que em laboratório, né? É, perrengue de obra. Mas a gente Não, já que- teve uma situação pessoal aqui também, né? Teve. A gente teve gente que tava se
se deslocando e teve problema também. Porque tem algumas pessoas que estão vindo aqui que não é mais de obra. Entendi. Entendeu? Não, mas se quiser contar de obra, né? Não, de laboratório acontece direto de você tá lá formulando o negócio, Explodir. solta ali do misturador, sai voando produto pra tudo quanto é lado, né? Isso aí até que é comum acontecer. Mas quando a gente, uma vez em obra, antes eu ia só pra ver bucha, né? Basicamente bucha e também pra dar treinamento pro pessoal novo. E quando você vai pra ver bucha, né, muitas vezes a situação não é muito amigável, né? Então já numa laje ali de um prédio, fui lá para ver, cheguei lá, já estava com bolha em toda a membrana impermeabilizante. E essa é uma patologia comum de um produto flexível quando você tem umidade negativa. Você tem umidade ali retida na laje, o cara aplicou, achou que estava seco, aplicou, mandou bala, deu bolha. E eu fui lá para ver, quando eu cheguei eu já ia dar a minha resposta pro cara, e ele já veio assim: se você falar que tinha umidade aqui, eu te jogo dessa laje. Eu falei, não, calma. E aí você falou assim, Vamos descer pra conversar. porque tem umidade, né? Então, eu falei assim, poxa, não, mas como que a gente resolve? Faz uma remoção pontual ali, deixa secar onde tá. Puta, removeu, tava úmido o negócio embaixo, aí não tem o que fazer, né? Aí deixa secar e refaz pontualmente, né? Membrana tem essa vantagem, né? Você consegue uma manutenção pontual. E aí terminou tudo bem, a gente é amigo até hoje. Vou complementar esse case dele aí, porque eu passei por uma situação que eu acho que eu nunca tinha passado. Do oposto, meu. Era um substrato totalmente fechado, muito quente, e o cara aplicou a membrana. Não deu tempo de aderir. Então, ele foi lá e tirou a película, né? Você vai puxando a película, ela fica contínua, arrancou tudo, Sério? meu. Não. Eu nunca tinha visto aquilo. Sair desse jeito. Nunca. E aí o pessoal do laboratório falou que são N coisas que somam ali, né? Um substrato muito fechado, então foi um erro de preparação. Deveria ter um primer, né? Ou um primer, ou quebrar de lixa, né? Pra abrir a porosidade. E o horário de aplicação. Porque ninguém olha as temperaturas de aplicação, que é outro ponto que tem que olhar, né, meu? Então você tem a faixa de aplicação, tem que seguir a faixa. É que o PU tem muito disso, né? O PU sempre especifica, por exemplo, aplicar a 14 graus, né? O acrílico também, meu. O acrílico é difícil você ver em ficha, mas eu vi o PU, eu já vi em ficha não aplicar, acho que é de 14 graus a 28, não lembro se é exatamente. Não, eu acho que essa é a ideal. Não pode. 30. Mas então, 14 abaixo já não pode aplicar, né? O PU ele é muito sensível à umidade, né? Porque dentro dele Sim. você tem isocianato, né? Que é o reativo, né? E se você tem umidade, ele reage antes com água do que com o próprio poliol, ele que está na fórmula. Então ele perde qualidade e dá problema mesmo se você utilizar o PU num ambiente, seja com substrato úmido, mas até o ambiente úmido, né? Se o ar tiver com umidade muito alta, você também tem características. Então, muitas vezes você pega de manhã, né? Tá aquele clima, Orvalho. tem orvalho, tá o clima muito úmido ainda. Então porque o orvalho evaporando também, o ar fica super saturado, né? Uhum. Acaba dando problema também com o PU nesse sentido. Você sabe que isso é uma das coisas que eu avalio bastante antes de sugerir um sistema, né? Mas o mercado tá fazendo com o PU híbrido aí, à base de água, né? Não, monocomponente. Não existe PU monocomponente. Monocomponente Isso tem. existe também. Mas aí também tem que tomar cuidado, porque o PU monocomponente entra como se fosse um acrílico também. Isso que eu ia A perguntar. performance é muito parecida. Às vezes compensa você gastar um pouquinho mais e pegar um acrílico de boa qualidade. Se você olhar, por exemplo, o acrílico que a gente vende, a gente tem dois produtos carro-chefe ali na Escudo, o Universal e o Defender, que é o produto que a gente indica para a área protegida. Os dois produtos passariam na norma de PU. Híbrido. Legal. Não. Não, do PU. De PU. Membrana de Em poliuretano. termos de resistência mecânica, resistência alongamento, enfim, elasticidade, o quanto ele retorna depois, ele passaria na norma de PU. Mas foi o que o Érico falou, né? Pra você é membrana acrílica, né? PU híbrido é membrana acrílica. É membrana. Tem isso, já teve um caso famoso aí de alguns anos atrás de uma indústria grande também, que também fala, membrana híbrida PU, foi ver tinha 1% de PU ali dentro. Então, isso deu um bafafá na época também, mas, enfim, é o que o mercado, né? Ele olha lá, poliuretano, já fala, pô, esse produto é superior. Tem muito PU que é inferior a uma membrana acrílica de alto desempenho. Legal. Tá? E a membrana acrílica sofre menos com essas adversidades. A questão da temperatura que você falou é um ponto, né? Se tiver muito quente e você vai aplicar a membrana, o que acontece? A hora que você aplica, ela seca tão rápido no contato com o substrato
que ela não faz aquela aderência mesmo química e física com o substrato. Uhum. Então, por isso que a aderência fica muito ruim. A gente indica, na embalagem e na ficha, a gente coloca lá a temperatura. O problema é quem lê, né? Mas a gente coloca ali, não aplicar a primeira demão acima de 35 graus no substrato. Legal. Né? Mas é a primeira demão. Depois também o nosso produto, como aí é ele sobre ele, a aderência química é muito forte, aí a gente já não tem tanta preocupação assim com a temperatura. Tá? Então dá para fazer. Mas a primeira demão ela é primordial para você fazer uma impermeabilização que realmente tenha qualidade. Eu brinco que a imprimação, que é essa primeira demão diluída para penetrar e dar uma camada de aderência, ela é mais do que 50% de uma boa impermeabilização, porque ali você tem que ter preparado o substrato, então ele tem que estar adequado, tem que estar seco, tem que estar limpo, tem que estar regular. Depois você, nessa imprimação, ela sendo bem feita, o produto vai ter uma aderência perfeita ali. Então esse é o ponto crucial para você ter uma membrana, ela ter uma aderência muito bem feita. E depois você vem com a dupla camada, usa a tela nos pontos críticos, né? E conclui com perfeição a impermeabilização. Aí é correr pro abraço, né, Robertinho? Aí é maravilha. Ô, Guilherme, eu ia já entrar no poliuretano, eu ia entrar num monte de coisa aqui. Porque tem um monte de coisa no mercado que dá pra conversar, né? Principalmente quando eu entro nessa parte da química em si. PU virou febre, né, agora, né? Porque o que tem de empresa fabricando PU, Ave Maria. Meu, e esse negócio da sensibilidade que o Guilherme comentou, pra você ter ideia, meu, teve uma obra que eu tava próximo, né, que eu acompanhei, que por conta deles terem armazenado poliuretano num container sem forração, um container convencional, com aberturas, tal, para respiro, mas foi a noite mais fria do ano, inclusive ano passado, foi a noite mais fria do ano passado. Ele cristalizou. E assim, meu, não tem o que fazer. Tá fora da fábrica, é questão de armazenamento. Não, dá pra você reaproveitar, dá pra você colocar em banho-maria, voltar ele no estado dentro do líquido. balde ele cristalizou. O componente B, né? Deve ter feito isso. E são componentes separados, ele nem tava misturado. Né? O endurecedor. Então o endurecedor ele cristalizou, meu. Cristaliza. E por conta dessa variação de temperatura. Então é um negócio maluco, que você tem que tomar cuidado aonde você vai pôr, com quem vai mexer, como vai guardar, manusear. O pessoal com certeza colocou no sol ali, deixou esquentar e... aí ele vai voltando, vai voltando, né? É isso aí. Né? E teoricamente sem perder qualidade nisso também. Mas o PU, vou dar um spoiler aqui pra vocês, hein? Manda. Ó, o PU eu sou coordenador hoje da norma, né? Então eu já participo da norma do PU desde 2022. A norma do PU era uma só, a 15487, a gente dividiu em 3 partes. Legal. Seguindo mais ou menos o conceito que a gente fez com a membrana acrílica, a gente está fazendo no PU. Né? Então, a parte 1, para a gente até liberar rápido a norma, porque o mercado estava precisando e a gente precisava... então, a gente limitou a parte 1. A parte 1 é para laje e só. Não é o PU para caixa d'água, não é o PU para piscina, não é o PU para tráfego de veículos. A gente limitou na laje, porque na laje a gente via que estava funcionando bem. Qual que são dores que a gente estava vendo no PU, que estava muito problema de mercado? PU para tráfego de veículos. Então a gente está agora na parte 2, estamos concluindo, já fizemos 2 interlaboratorial. Então nesse último a gente testou, deu 9 marcas que forneceram produtos, a gente testou no laboratório, todas juntas, então a gente viu como é que estão os parâmetros geral, porque a parte 2 ela é nova, teoricamente, não existia uma norma de PU para tráfego de veículos anteriormente. Então agora vai ter, que vai ser a parte 2 da 15487. Só que a gente, na discussão para decidir os requisitos mínimos, e isso para vocês terem uma ideia, né? Participa fabricante, é a grande maioria, mas também participa projetista e aplicador. Então a gente escuta até mais esse pessoal que está ali usando o produto ou projetando com o PU do que o próprio fabricante. O fabricante ele está lá para também apoiar, fornecer o produto, fornecer o laboratório para a gente ensaiar. E vai ter muita mudança, tá? O pessoal sofre muito com isso, né? Vai ter muita mudança, porque assim, a gente trouxe níveis, principalmente de resistência mecânica para esses PUs, e a norma ela vai vir com um requisito completamente diferente da parte 1, tá? Por conta disso, porque a gente viu um tráfego de veículo, ele exige muito mais da membrana, né? Em termos de resistência mesmo, abrasão, resistência mecânica, enfim, uma série de requisitos que vai elevar o nível dos mercados. Todo mundo vai ter que se readequar.
para isso. Todo mundo, assim, mais da metade do mercado. Meu, a gente viu esse segmento da impermeabilização cair. Ele tá em queda livre. Porque ele começou a se manchar igual a poliureia. Exato, Ele exatamente. viveu um período de glória, onde servia para tudo. Ah, você tá sem cota, zera a cota, usa esse material. E ninguém avaliava nada. Deformação da estrutura. Não tinha avaliação nenhuma. Só vendia, como se fosse uma manta asfáltica. Não, Exato. E, meu, não é sistema para E isso. o cara começa, é assim, né? Porque eu vi que esse material, a gente até fez alguns orçamentos, uma empresa X aí. Mas, cara, começa assim, mas o que vai passar? É carro? É caminhão? É um VUC? Cara, começa a ter uma... Não dá pra você trabalhar com essa margem, porque você tá no estacionamento. Pode ser que entre o VUC, pode ser que o cara suba um caminhão, pode ser que... Então, assim, eu acho que deve ter, exatamente, tem que ter a norma pra falar, cara, pra aguentar tráfego de veículo é X. E é isso, qual veículo? Tanto faz, caminhão, o que vai... Óbvio, carreta não, mas qual é caminhão, pequeno, carro grande... Pô, tem carro, se você pegar carro hoje, deve ter a carga de um caminhão, tração de um caminhão, né? Bom, assim, a norma, de uma maneira geral, ela traz o mínimo, tá? Então, ela vai trazer um mínimo comum de mercado, tá? Para situações que fogem um pouco da normalidade, o próprio fabricante vai ter que te atestar que funciona para aquilo, tá? E você deve exigir isso também por escrito, não só também não só do falado. material. Fabricante do material. Que hoje não exige nada Porque o que disso. acontece? Assim como na membrana acrílica, por exemplo, a norma de membrana acrílica para cobertura, ela exige um caimento de 2%, Uhum. tá? Mas o meu produto, ele resiste à estagnação de água. Então, pode ficar água empoçada lá por 10 anos que não vai acontecer nada, Uhum. tá? A durabilidade dele chega até 20 anos, mesmo nessas condições, Uhum. tá? Só que isso não é o que dá na norma, isso é um extra, porque a gente vê a necessidade do mercado. O mercado, você sabe que 90% das lajes não tem o caimento perfeito, vai ter zonas de empoçamento. Uhum. Então, para atender isso, o nosso produto tem por escrito que resiste a isso, tá? No PU vai ser a mesma coisa. A norma ela vai trazer o mínimo e aí você... Ah, não, mas eu vou ter essa exigência. Você precisa de algo melhor. Aí você vai ter também os parâmetros que você vai ter que analisar para poder escolher definitivamente qual que é o produto melhor e exigir do fabricante que ele te escreva isso. Resiste ao tráfego de caminhão. Muitas vezes até o mesmo produto, mas ele vai te recomendar uma camada extra. Sim, vai uma coisa assim. consumo. Não, que se vai entrar caminhão de até tantas toneladas é isso, tá? Então, é muito bom alinhar com o fabricante nesse sentido, né? Para fazer realmente, deixar tudo documentado, né? Para não ter dor de cabeça no futuro. E na parte 3 do PU, a gente vai entrar no PU de piscina e caixa d'água. E que também acontece muito isso. Porque você tem piscina que é tratada com cloro, você tem piscina que é tratada com ozônio, você tem piscina que é tratada com sal, hoje em dia. Então, é muita coisa diferente. Claro que a gente vai englobar o máximo possível. Mas ainda assim, a norma ela vai trazer sempre o mínimo. Às vezes eu vi até algum documentário, alguém postou alguma coisa que eu nem falei muito sobre essa questão de tratar com sal, né? O que ela corrói a armação é Exato. concreta. Até o aço inox tem que ser diferente. O cloro da vida, que às vezes o cara não tá usando, é época de frio, não sei o que, só fica despejando lá sem controle de quanto tá dosando. Meu, isso daí tá deteriorando tudo o sistema lá. Exato. Ou naquela época que se usa muito, né? O cara taca cloro ali para compensar, né? Uhum. E acaba tendo uma superdosagem, né? Então, é muito difícil, porque imagina, a norma que é de piscina, ela trata já de um limite máximo. Uhum. Quando a gente vai fazer a norma de um impermeabilizante para piscina, a gente leva isso em consideração, o limite máximo. Mas quem garante que na obra está sendo respeitado esse limite máximo? Sim. Por isso que tem produtos que realmente têm uma performance superior à norma, que você pode usar e pode ficar tranquilo, porque se o cara passar desse limite, o produto vai resistir. Então, é como na norma de carros, né? Também tem o mínimo e tem aquele extra que você vai poder usufruir de um bem melhor. Boa. Ô, Guilherme, a conversa tá boa, eu acho que a gente Já passou o limite? tocava muito mais que isso, porque eu acho que tá mais no nosso meio, né, Roberto? A gente acaba engatando um pouco mais as conversas. Meu, mas queria te agradecer pela presença. A gente já passou aí A gente coloca como 1 hora aqui o limite dos vídeos. Acho que passou um pouquinho, né, Gabriel? O Gabriel tá morrendo de fome, a gente tá empatando ele aqui. Não, mas que a conversa tava boa. Meu, mas o que a gente tem comentado, esse foi um primeiro bate-papo.
né, para te apresentar, falar um pouco do mercado, mas nada impede, da gente marcar um próximo vídeo, conversar um pouco mais aí sobre outros produtos, alguma coisa que você vai lançar. Legal, com certeza. Vocês também estão convidados a visitarem lá a fábrica da Escudo. Legal, meu. E também a gente grava alguma coisa lá também, né? Dá pra gente fazer a gente estava até conversando de um outro nicho ali dentro do YouTube, né, onde a gente ia montar alguma coisa de campo. Visitar a fábrica, talvez, né? Ou ver obra, essas coisas pra gente levar. Então a gente tá pensando comprar uma GoProzinha, botar na... Fazer um negocinho aí pra... Pra ir mostrando um pouco do mercado que a gente vem conversando aqui também. Mas vamos ver. Talvez até visitar, né? As pessoas que vieram aqui, né? Seria legal. Sim. Mas, beleza, obrigado mesmo. A gente tem aqui o costume de, no final, você passar suas redes sociais, da sua empresa e tudo mais. Pessoal que tá assistindo, começar a seguir vocês. Vocês são bem ativos no Instagram, no LinkedIn? A gente tem um Instagram que a gente tenta trazer também essa visão mais técnica no Instagram. Então é difícil viralizar, né, quando você está fazendo isso, mas a gente tem fé também que isso chega nas pessoas certas que precisam ouvir, né? Legal. Então a gente traz um viés bem técnico no Instagram. Eu tô na obra também, gravo na obra, gravo na empresa, para a gente ter conteúdo de qualidade, né, e fornecer para o mercado. Né? Então isso é primordial para a gente. Por isso que quem quiser seguir, tá lá no Instagram, Escudo Pro Imper. Tá? Sigam, compartilhem também com quem vocês acham que interessa também esse assunto, porque é interessante que lá você vai encontrar conteúdo de qualidade, assim como no podcast de vocês. Legal, O Guilherme tá nas redes sociais também, Instagram, LinkedIn? Sim, também pode me seguir lá, Guilherme Milanês Scrist, o último sobrenome é um pouquinho mais difícil, né? Mas no Milanês vocês já vão encontrar. Então, também estou aberto aí, quem quiser entrar em contato comigo direto, né, conversar um pouquinho sobre impermeabilização, reforço estrutural, piso resinado, estamos à disposição. Legal. Tá? Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje, né? É uma excelente iniciativa que vocês têm e tenho certeza que vai ter cada vez mais sucesso. Legal, obrigado. Nós que agradecemos. Não conhecia o Guilherme, a gente é da mesma cidade. Não conhecia. Quase vizinho. Porque americano é uma megalópole, já é difícil. Mas, obrigado mesmo. Pessoal, segue a gente também, compartilha, curte o vídeo. Tem que seguir, né? Ajuda a gente lá, vamos aumentar o canal lá. O pessoal tá precisando seguir no Instagram. A gente tá com um monte de gente entrando no Instagram. Nossa, não tá seguindo, segue lá, a gente dá essa força aí. Ali também. Vamos dar essa força pra gente. Dá essa força, ajuda muito a gente a divulgar, a conhecer outras marcas também, buscar marcas que apoiem o nosso objetivo, né? De difundir aí o conhecimento. Então, gente, obrigado. E vamos pro próximo. Valeu, pessoal. Valeu. Falou, pessoal. Tchau.